Não sabe nem inglês, grita o milionário enquanto os cristais se espalham pelo chão de mármore. Todos os convidados olham para a empregada humilhada, com seus olhos fixos no chão. O que este homem poderoso não sabe é que esta mulher tem o poder de destruir todo o seu império com um único segredo. Um segredo que ela guarda há 26 anos. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para descobrir como uma simples faxineira fará tremer a elite com uma verdade inesperada. O estrondo de cristais se estilhaçando contra o piso de mármore congelou a festa beneficente. Os convidados, em seus trajes de gala, voltaram-se como um único organismo em direção ao som. No centro da sala, Teresa Santos permanecia imóvel, os olhos fixos nos cacos que antes formavam uma elegante bandeja de aperitivos. Seu uniforme cinza destacava-se como uma mancha entre os vestidos coloridos e ternos impecáveis. Você não entende inglês? A voz de Ricardo Mendes elevou-se acima dos sussurros, carregada de uma indignação performática. Seu rosto, normalmente controlado para as câmeras e sócios, contorcia-se em uma máscara vermelha de raiva. Eu disse, pela esquerda, left, left. Como você consegue trabalhar neste país sem entender inglês? Os olhares dos convidados alternavam-se entre curiosidade mórbida e constrangimento silencioso. Alguns sorrisos discretos surgiam nos cantos de bocas pintadas, alimentados pelo espetáculo da humilhação alheia. Teresa manteve os olhos baixos, as mãos trêmulas ao lado do corpo. Sinto muito, senhor, ela murmurou em português, antes de tentar novamente em um inglês hesitante. Sorry. Limpe isso e volte para a cozinha. Você está dispensada do serviço no salão. Ricardo gesticulou com desdém, como quem espanta uma mosca inconveniente. Rosana, chame alguém competente para substituí-la. Enquanto se ajoelhava para recolher os cacos, Teresa sentia o peso dos olhares como agulhas em sua pele. O vestido de seda de uma convidada roçou seu ombro quando a mulher se afastou, como se o contato pudesse contaminá-la. O murmúrio da festa lentamente retornou ao normal. A humilhação de uma empregada rapidamente esquecida entre taças de champanhe e conversas sobre caridade. Ricardo observou a mulher recolhendo os fragmentos de cristal com uma expressão de superioridade. Aquela era sua casa, seu mundo, suas regras. Não tolerava a incompetência, especialmente em noites importantes como aquela, quando metade da elite empresarial da cidade estava presente. A elegância de sua mansão, com seus quadros originais e móveis importados, merecia um serviço à altura. O que Ricardo não percebia, enquanto retornava às suas obrigações de anfitrião, com um sorriso ensaiado, era que nos olhos baixos de Teresa não havia submissão, mas uma chama quieta e controlada, e que sob as mãos calejadas que recolhiam cristais quebrados, escondia-se uma história muito mais complexa do que ele poderia imaginar. Naquela noite, quando os últimos convidados partiram e o silêncio voltou a reinar na mansão, Teresa sentou-se no pequeno quarto de empregada e escreveu uma carta para sua filha, que ficara no país natal. A caneta deslizou pelo papel com uma elegância que destoava de sua aparente posição social. Um dia, minha querida, ela escreveu em uma caligrafia impecável, aprenderemos que as aparências são apenas a superfície da verdade, e a verdade sempre encontra um caminho para emergir. No escritório principal da mansão, Ricardo assinava cheques generosos para as instituições beneficentes da noite, satisfeito com sua imagem pública de filantropo. Mal sabia ele que, daquele dia em diante, a mulher a quem humilhara publicamente começaria, silenciosamente, a redesenhar os contornos de seu mundo cuidadosamente construído. A luz do amanhecer filtrava-se pelas persianas do quarto de Lucas, criando listras douradas sobre o carpete azul. O menino de 10 anos estava curvado sobre o caderno de matemática, os dedos apertando com tanta força o lápis que os nós de seus dedos embranqueciam. Lágrimas silenciosas ameaçavam cair sobre os problemas de frações que pareciam zombar de sua inteligência. Estúpido, murmurou para si mesmo, repetindo as palavras que já ouvira tantas vezes. Burro.
O som suave de batidas na porta interrompeu seu tormento. Rapidamente, Lucas enxugou as lágrimas com as costas da mão e fingiu concentração. Entre, disse, tentando controlar a voz embargada. Teresa entrou carregando produtos de limpeza. Seus olhos imediatamente captaram a postura tensa do menino e as marcas úmidas em seu rosto. Com licença, Sr. Lucas. Voltarei mais tarde. Não. A palavra saiu mais desesperada do que Lucas pretendia. Quer dizer, você pode limpar. Não vai me atrapalhar. Um silêncio desconfortável instalou-se enquanto Teresa começava a tirar o pó dos móveis. De relance, percebeu os problemas de matemática e o rosto frustrado da criança. Hesitou por um momento, lembrando-se do incidente da festa 2 semanas atrás. Qualquer aproximação poderia custar seu emprego, mas algo na vulnerabilidade do menino despertou um impulso mais forte que o medo. Posso? Ela apontou para o caderno com um sorriso gentil. Lucas deu de ombros embaraçado. Não vai adiantar. Sou péssimo em matemática. Ninguém é péssimo em matemática. Teresa respondeu suavemente, colocando o espanador de lado. Só existem diferentes maneiras de entender os números. Caminhou até a janela e olhou para o jardim impecável. Depois, para a surpresa do menino, ajoelhou-se e pegou 12 pequenas pedras coloridas que decoravam o vaso de planta próximo à escrivaninha. Vamos tentar de outro jeito. Nos 40 minutos seguintes, Teresa usou as pedras para explicar frações de uma maneira que Lucas nunca havia considerado. As pedras se transformaram em pizzas, em chocolates, em equipes de futebol. De repente, os números no papel começaram a fazer sentido. Quando o menino resolveu corretamente seu primeiro problema, um sorriso iluminou seu rosto como um nascer do sol. Eu consegui, exclamou incrédulo. Teresa sorriu. Claro que conseguiu. Você não é ruim em matemática, apenas pensa de forma diferente. O som de passos no corredor fez com que Teresa rapidamente voltasse às suas tarefas de limpeza. Dona Neide, a governanta que trabalhava na mansão há 25 anos, entrou no quarto com uma expressão desconfiada. Está tudo bem aqui? Perguntou, olhando diretamente para Teresa. Sim, senhora, respondeu Teresa, continuando a limpar. Dona Neide, olha só. Lucas interrompeu animado. Consegui resolver os problemas de frações. A governanta lançou um olhar penetrante para Teresa antes de forçar um sorriso para o menino. Que ótimo, Lucas. Seu avô ficará orgulhoso. Quando Dona Neide saiu, não sem antes lançar um último olhar de advertência para Teresa, Lucas sussurrou. Você pode me ajudar amanhã também? Por favor. Olhando para o rosto esperançoso do menino, Teresa sabia que deveria recusar. Aproximar-se da família era perigoso demais. Mas, ao mesmo tempo, aquele momento de conexão genuína havia sido o primeiro desde que chegara àquele país. Amanhã, mesmo horário, respondeu em voz baixa, com um pequeno sorriso cúmplice. Ao sair do quarto, Teresa não percebeu a silhueta de Dona Neide no final do corredor, observando cada um de seus movimentos com olhos calculistas. A governanta apertou os lábios em uma linha fina. Aquela mulher era uma ameaça à ordem que estabelecera por tantos anos naquela casa. E ameaças precisavam ser eliminadas. O escritório de Ricardo Mendes exalava poder e tradição. Paredes revestidas de madeira escura abrigavam livros que jamais haviam sido abertos e certificados emoldurados que atestavam sua ascensão social. Sentado em sua poltrona de couro italiano, ele falava ao telefone em um inglês fluente, negociando os termos de um contrato internacional. Sim, sim, entendo perfeitamente, afirmou com confiança, enquanto seus olhos percorriam documentos espalhados sobre a mesa. Enviarei a documentação traduzida ainda esta semana. Após desligar, Ricardo permitiu-se um momento de preocupação. O contrato com investidores latino-americanos representava a maior oportunidade de expansão internacional de sua empresa. No entanto, sua compreensão de espanhol era limitada a frases básicas aprendidas em viagens turísticas. Fernando, chamou pelo interfone, traga-me os nomes das melhores agências de tradução. E café. O assistente pessoal de Ricardo apareceu quase instantaneamente,
como se materializando dos próprios painéis de madeira. Os documentos preliminares já foram traduzidos, senhor. Chegaram esta manhã. Excelente. Deixe-os aqui e providencie o café. Quando ficou sozinho, Ricardo abriu a pasta lacrada e começou a analisar os contratos bilíngues. Seus olhos saltavam entre o inglês e o espanhol, focando principalmente nos valores e porcentagens. Satisfeito com o que via, recostou-se na poltrona, saboreando antecipadamente o sucesso da negociação. Do lado de fora do escritório, Teresa limpava metodicamente o corredor, aproximando-se da porta entreaberta. O som do telefone dentro do escritório foi seguido pela voz de Ricardo, agora em tom irritado. Como assim inconsistências? Paguei uma fortuna por essa tradução. Teresa pausou involuntariamente sua tarefa, atraída pela menção de tradução e pelo tom de crescente desespero na voz do homem que a humilhara semanas atrás. Preciso desses documentos revisados até amanhã. Ricardo bateu o telefone com força. Malditos incompetentes. O impulso de seguir seu caminho foi superado pela curiosidade quando ouviu Ricardo deixar o escritório pela porta que dava acesso ao jardim de inverno, provavelmente para acalmar os nervos. Hesitando por um momento, Teresa entrou silenciosamente no cômodo vazio, com a desculpa mental de limpar o pó. Seus olhos foram imediatamente atraídos pelos documentos abertos sobre a mesa. Em uma rápida olhada, identificou erros graves na tradução para o espanhol. Erros que alteravam completamente o sentido de cláusulas importantes. Como linguista que fora, reconheceu imediatamente as nuances perdidas e os falsos cognatos que poderiam custar milhões em um acordo internacional. O aroma do café caro que o assistente trazia pelo corredor alertou Teresa, que rapidamente voltou a limpar as prateleiras. Enquanto Fernando colocava a xícara sobre a mesa, ela sentiu o peso da escolha que precisava fazer: permanecer invisível como convinha à sua segurança, ou revelar parte de seu conhecimento para corrigir um erro que poderia arruinar o negócio. Mais tarde naquele dia, enquanto organizava a lavanderia nos fundos da mansão, Teresa foi surpreendida pela presença de Lucas, que se esgueirava entre as prateleiras como um pequeno espião. "O que faz aqui, Sr. Lucas? Esta área é restrita." O menino sorriu, segurando o caderno de matemática. "Tenho um teste amanhã. Preciso de ajuda." A expressão ansiosa do garoto derreteu as barreiras que Teresa tentava manter. 15 minutos, não mais. E precisa ser nosso segredo. Enquanto explicava equações simples entre cestos de roupa, Teresa não percebeu a chegada de um carro desconhecido à mansão. Uma jovem mulher desceu, observando a propriedade com um olhar crítico antes de dirigir-se à entrada principal. Na lavanderia, Lucas finalmente entendia o conceito de variáveis. "É como um baú de tesouro que guarda um número secreto." Teresa sorriu, lembrando-se de seus dias de professora. "Exatamente. E você é o explorador que precisa descobrir qual é esse número." "Senhor Lucas." A voz de Dona Neide ecoou pelo corredor. "Onde está você? Sua tia Juliana chegou." O rosto do menino iluminou-se. Tia Ju voltou. Antes que pudesse correr para fora, Teresa segurou levemente seu braço. "Lembre-se, nosso segredo." Lucas assentiu solenemente, guardando o caderno. "Prometo." E disparou pelo corredor, deixando Teresa com um estranho pressentimento. A chegada inesperada de um membro da família certamente mudaria a dinâmica da casa. De volta ao seu quarto minúsculo, Teresa retirou de sob o colchão um envelope com documentos cuidadosamente guardados. Entre eles, uma fotografia amarelada de uma mulher mais jovem, de cabelos negros e olhar determinado, em frente a uma universidade. No verso, uma data e um nome: Professora Doutora Teresa Santos, Departamento de Linguística. A mulher traçou os contornos da foto com dedos cansados do trabalho pesado. Quanto tempo mais precisaria viver esta vida dupla? E o que aconteceria quando o passado e o presente inevitavelmente colidissem? O som de risos femininos ecoava pelo jardim da mansão, algo raro naquele ambiente normalmente austero. Juliana Mendes, com seus 25 anos e cabelos curtos pintados de vermelho, representava tudo o que seu pai desprezava: rebeldia, idealismo
e uma completa indiferença pelo mundo empresarial. Você não mudou nada, Lucas, ela dizia, bagunçando os cabelos do sobrinho enquanto caminhavam entre as roseiras perfeitamente podadas. Continua com essa carinha de quem está sempre tramando alguma coisa. O menino sorria, adorando a atenção. Quanto tempo vai ficar dessa vez, tia Ju? Uma sombra cruzou o rosto jovial de Juliana. Não sei ainda. Depende do quanto papai e eu conseguiremos conviver sem iniciar a Terceira Guerra Mundial. Do outro lado do jardim, Teresa podava discretamente os arbustos, mantendo-se a uma distância respeitosa. No entanto, seus ouvidos captavam fragmentos da conversa, e seus olhos não conseguiam evitar observar o perfil de Juliana. Havia algo familiar em seus gestos, na forma como inclinava a cabeça ao escutar. Ele continua tratando os funcionários como objetos? Juliana perguntou, baixando a voz, mas não o suficiente. Lucas olhou rapidamente para Teresa antes de responder. Teve uma festa. Ele gritou com a Teresa na frente de todo mundo. Juliana seguiu o olhar do sobrinho, encontrando-o. E a figura silenciosa da empregada. Quem é Teresa? Ela trabalha aqui faz pouco tempo, é legal, me ajudou com matemática. Os olhos de Juliana se estreitaram com interesse. Mesmo? Pensei que você tinha um tutor caríssimo para isso. Lucas deu de ombros. O Dr. Mitchell só aparece uma vez por semana e fica olhando o celular. Teresa explica melhor, com pedrinhas coloridas e exemplos legais. A jovem observou a faxineira com crescente curiosidade. Interessante. Naquela noite, durante o jantar, o confronto que Juliana previra não demorou a acontecer. Ricardo, sentado à cabeceira da longa mesa de jantar, mal conseguia esconder seu desapontamento com as escolhas da filha. 6 meses viajando pela América Latina e tudo o que você traz é essa ideia absurda de um projeto social para imigrantes? Ele cortava meticulosamente o filé mignon, evitando olhar diretamente para Juliana. Pensei que finalmente tivesse amadurecido. Juliana revirou os olhos, hábito que sabia irritar profundamente o pai. Não é uma ideia absurda, pai. É um projeto estruturado, com planejamento financeiro e tudo mais que você valoriza tanto. E quem vai financiar essa nobre causa? Deixe-me adivinhar. O dinheiro que eu suei para ganhar. Tenho investidores interessados, não preciso do seu dinheiro. Juliana empurrou a comida no prato, perdendo o apetite. Só preciso que você entenda que existem coisas mais importantes no mundo do que lucro. Ricardo riu sem humor. Como o quê? Ensinar inglês para imigrantes que nem se deram ao trabalho de aprender antes de vir para cá? Na cozinha, onde Teresa e outros funcionários preparavam a sobremesa, as palavras de Ricardo eram perfeitamente audíveis. A faxineira manteve o rosto impassível, mas seus dedos apertaram com força a bandeja que segurava. Pai, a voz de Juliana assumiu um tom cortante. Você sequer fala outro idioma, além do inglês básico que aprendeu nos seus MBAs. A arrogância de julgar pessoas que deixaram tudo para trás, que muitas vezes eram professores médicos profissionais qualificados em seus países. Chega! A mão de Ricardo bateu na mesa, fazendo os talheres saltarem. Não vou financiar projetos baseados em culpa social. Se quer jogar seu tempo fora com isso, problema seu. Mas não venha com lições de moral para cima de mim. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Lucas, encolhido em sua cadeira, olhava de um para o outro com olhos assustados. Com licença, Juliana finalmente disse, colocando o guardanapo sobre a mesa. Perdi o apetite. Quando ela deixou a sala de jantar, Ricardo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Virou-se para o neto com um sorriso forçado. E então, campeão, como vão as notas da escola? O rosto do menino iluminou-se. Tirei A em matemática pela primeira vez. Ricardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Sério? Aquele tutor finalmente está valendo o que cobra, então. Lucas abriu a boca para corrigir o avô, mas lembrou-se da promessa feita a Teresa. Ele é bom, murmurou, evitando olhar para a porta da cozinha. Mais tarde, enquanto Teresa recolhia as louças do jantar, sentiu uma presença atrás de si. Virando-se, encontrou Juliana observando-a com intensidade. Você é Teresa, certo?
a que ajudou Lucas com matemática. O coração da faxineira acelerou. Senhorita Juliana, posso explicar? Para sua surpresa, Juliana sorriu. Não estou aqui para causar problemas. Queria agradecer. Lucas sempre sofreu com matemática e aparentemente você fez mais por ele em algumas semanas do que anos de tutores caros. As duas mulheres se observaram por um momento, uma estranha familiaridade pairando no ar entre elas. Havia algo nos olhos de Juliana, na curva de seu sorriso, que provocava em Teresa uma emoção quase insuportável. Amanhã estarei no escritório do meu pai, revisando alguns documentos do projeto, Juliana disse, baixando a voz. Se puder passar por lá para limpar por volta das 10, talvez possamos conversar mais. Quando Juliana saiu, Teresa precisou apoiar-se na pia para recuperar o equilíbrio. O convite, aparentemente casual, escondia perigos e possibilidades que nem mesmo ela conseguia dimensionar completamente. Do corredor, a figura de Dona Neide observava a cena com crescente desconfiança. Primeiro o menino, agora a filha rebelde do patrão. Aquela faxineira estava se aproximando demais da família, e isso só podia significar uma coisa: problemas. O relógio da mansão marcava exatamente 10 horas quando Teresa, carregando produtos de limpeza, bateu suavemente na porta do escritório. A voz de Juliana soou do interior, convidando-a a entrar. A jovem estava sentada atrás da imponente mesa de mogno do pai, cercada por pastas e documentos. Pontual, observou Juliana com um sorriso, fechando o laptop. Gosto disso. Teresa manteve os olhos baixos, iniciando a rotina de limpeza. Não quero atrapalhar seu trabalho, senhorita. Juliana, por favor, e você não está atrapalhando. Ela observou os movimentos precisos e eficientes da faxineira. Na verdade, queria conversar sobre algo importante. O coração de Teresa acelerou, mas seu rosto permaneceu impassível. Como posso ajudar, senhorita Juliana? Estou desenvolvendo um projeto para comunidades imigrantes. Ela começou levantando-se para se aproximar. Focado principalmente em capacitação profissional e assessoria jurídica. Teresa continuou limpando, mas seus ouvidos estavam atentos. O problema é que meu espanhol é básico e preciso me comunicar melhor com essas comunidades. Juliana pegou um livro de gramática espanhola que estava sobre a mesa. Estou estudando, mas aprender sozinha é difícil. Existem bons cursos online, sugeriu Teresa cautelosamente. Sim, mas... Juliana hesitou, como se medisse suas palavras. Lucas mencionou que você fala vários idiomas. O pano de limpeza parou por um segundo nas mãos de Teresa. Apenas português e um pouco de espanhol, senhorita. Nada extraordinário. E inglês. Muito básico. Teresa respondeu, lembrando-se da humilhação na festa. Juliana inclinou a cabeça, um gesto que lembrava tanto o de Teresa que era quase doloroso de observar. Interessante, porque ouvi você conversando com Lucas em inglês perfeitamente compreensível semana passada. E há pouco, quando passei pelo corredor do segundo andar, tenho certeza que escutei você cantarolando uma canção em francês. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Teresa finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar inquisitivo de Juliana. Por que esconde suas habilidades? A voz da jovem era gentil, sem acusação. Neste trabalho, Teresa respondeu lentamente, ser invisível é mais seguro do que ser notada. Um entendimento silencioso passou entre as duas mulheres. Juliana assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. E se eu pedisse sua ajuda com espanhol? Aulas particulares em segredo. Eu pagaria, claro. A proposta pairou no ar como um pássaro indeciso entre voar mais alto ou pousar. Teresa sabia que deveria recusar, que cada interação com a família aumentava o risco de exposição. Mas algo na determinação de Juliana, na causa que defendia, tocou uma parte adormecida de seu ser. Terças e quintas, após meu expediente, respondeu finalmente. No jardim dos fundos onde ninguém nos verá. O sorriso de Juliana iluminou o ambiente. Obrigada. E não se preocupe. Será nosso segredo. Antes que pudessem continuar, a porta do escritório abriu-se sem aviso. Ricardo entrou, sua expressão
transformando-se de surpresa para irritação ao ver a cena. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando de uma para a outra. Estou trabalhando no meu projeto e pedi para ela limpar o escritório. Juliana respondeu prontamente. Algum problema? Ricardo estudou Teresa com desconfiança. Achei que tinha designado você para os fundos da casa. Foi um pedido meu, pai. Juliana interpôs-se. A única pessoa incomodada com sua presença na festa foi você. Um músculo pulsou na têmpora de Ricardo. Quando terminar, volte para suas funções regulares, disse para Teresa, ignorando o comentário da filha. Quando a faxineira saiu do escritório, ouviu a discussão começar. As vozes elevavam-se gradualmente, palavras como preconceituoso e ingênua atravessando as paredes. No corredor, Teresa encontrou Dona Neide, que claramente estivera escutando a conversa. Cuidado com onde pisa, a governanta advertiu em voz baixa. Esta família destrói quem se aproxima demais. Apenas faço meu trabalho, respondeu Teresa suavemente. Sei reconhecer quando alguém tem segundas intenções, Dona Neide insistiu, e você, com seus segredos e idiomas escondidos, não me engana. As duas mulheres sustentaram o olhar uma da outra por um longo momento, antes de Teresa retomar seu caminho em silêncio. A tensão crescente na mansão era palpável, como o ar pesado que precede uma tempestade. Naquela noite, em seu pequeno quarto, Teresa escreveu em seu diário pessoal, alternando entre português, espanhol e inglês, um hábito de seus tempos acadêmicos. As palavras fluíam como um rio contido por tempo demais, carregando memórias, medos e uma crescente sensação de que o tempo para revelar a verdade estava se aproximando. No lado oposto da mansão, Juliana também escrevia um e-mail para os potenciais investidores de seu projeto social. Na tela do computador, um nome chamava-lhe a atenção: Fundação Cultural Beatriz Mendes. O nome da ex-esposa de seu pai, a mulher que a criara como filha, agora liderava uma organização filantrópica influente. Com os dedos pairando sobre o teclado, Juliana hesitou antes de pressionar enviar. Estaria pronta para as consequências de trazer Beatriz de volta ao círculo familiar? O outono pintava as árvores do jardim com tons de dourado e vermelho. Nos fundos da mansão, protegidas por uma cerca viva de arbustos altos, Teresa e Juliana estavam sentadas em um banco de pedra, livros de espanhol espalhados entre elas. Era a terceira semana de aulas secretas, e o progresso da jovem era notável. La estructura econômica de las comunidades inmigrantes refleja patrones culturales específicos. Juliana lia com cuidadosa pronúncia, enquanto Teresa assentia com aprovação. Muito bem, sua pronúncia melhorou significativamente. Juliana sorriu satisfeita. Tenho uma boa professora. Nas últimas semanas, uma amizade cautelosa havia florescido entre elas. Iniciando com conversas formais sobre gramática e vocabulário, gradualmente começaram a compartilhar experiências e visões de mundo. Para Teresa, cada momento com Juliana era simultaneamente um presente e uma tortura. Estar tão perto de sua filha biológica sem poder revelar a verdade consumia-a por dentro. Posso perguntar algo pessoal? Juliana fechou o livro, observando uma folha dourada cair lentamente de um galho próximo. Depende da pergunta, respondeu Teresa com um pequeno sorriso. Antes de vir para cá, o que você fazia? Quem era você? A pergunta pairou entre elas, carregada de implicações. Teresa contemplou o jardim, onde a natureza executava sua transformação sazonal sem esforço ou resistência. Eu era... Começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Alguém diferente, alguém com voz. Uma professora, Juliana completou, não como uma pergunta, mas uma afirmação. Os olhos de Teresa encontraram os dela surpresos. Como... A forma como você explica as coisas, como estrutura o pensamento. Juliana encolheu os ombros. E vi como seus olhos brilham quando fala de literatura ou linguística. Não é o olhar de quem apenas estudou isso, mas de quem viveu isso. Um silêncio carregado de emoção instalou-se entre elas. Finalmente, Teresa assentiu quase imperceptivelmente. Universidade Nacional, Departamento de Linguística Aplicada.
admitiu em voz baixa. Por 15 anos. O que aconteceu? Teresa desviou o olhar. Às vezes, defender a verdade tem um preço alto, especialmente em países onde o poder teme o conhecimento. Antes que pudessem continuar, o som de passos, aproximando-se, alertou-as. Rapidamente, Juliana escondeu os livros enquanto Teresa pegava uma tesoura de jardinagem, fingindo podar os arbustos. Lucas apareceu correndo, seu rosto iluminado por excitação. Tia Ju, Teresa, olha só o que recebi! Em suas mãos, um boletim escolar exibia notas surpreendentemente altas em todas as disciplinas, com destaque para um reluzente A+, em matemática. Lucas, isso é incrível! Juliana abraçou o sobrinho, genuinamente orgulhosa. Professor disse que nunca viu. Alguém melhorar tanto em tão pouco tempo? O menino relatou radiante. Vovô vai ficar super orgulhoso. Teresa sorriu discretamente, sentindo uma onda de satisfação profissional que há muito não experimentava. Parabéns, senhor Lucas. Foi tudo graças a você, ele sussurrou, aproximando-se para mostrar-lhe o boletim. Agora vou contar para o vovô. Enquanto o observavam correr de volta à mansão, Juliana comentou. Ele realmente gosta muito de você. É uma criança especial, respondeu Teresa. Apenas precisa que alguém acredite nele. Como todos nós, Juliana acrescentou pensativamente. Naquela noite, durante o jantar, Lucas apresentou orgulhosamente seu boletim a Ricardo. O homem de negócios examinou as notas com visível satisfação. Extraordinário, Lucas. Sabia que aquele tutor valeria cada centavo. O menino hesitou, olhando rapidamente para Teresa, que servia discretamente à mesa. Na verdade, vovô, precisamos recompensar o Dr. Mitchell, continuou Ricardo, sem perceber a hesitação do neto. Talvez um bônus de final de ano. Juliana revirou os olhos. Pai, você não acha estranho que Lucas tenha melhorado tanto justo quando o tutor começou a faltar às aulas? Ricardo franziu o senho. O quê? Dr. Mitchell não aparece há semanas, Lucas confessou. Ele sempre tem desculpas. Então, como explica essas notas? Ricardo questionou confuso. Um momento de tensão parou o tempo na sala de jantar. Todos os olhares se voltaram para Lucas, que parecia dividido entre manter sua promessa a Teresa e contar a verdade ao avô. Eu estudei muito sozinho, murmurou finalmente, evitando olhar para a faxineira. Dona Neide, que observava a cena da porta da cozinha, deu um passo à frente. Senhor Ricardo, acho que o senhor deveria saber algo. O telefone na sala tocou, interrompendo o momento. Ricardo, visivelmente irritado pela interrupção, atendeu com impaciência. Sua expressão, no entanto, transformou-se rapidamente ao reconhecer o interlocutor. Beatriz, o nome soou estranho em seus lábios, como algo há muito não pronunciado. Que surpresa! Juliana congelou, seu garfo parando no meio do caminho até a boca. Lucas olhou curioso para a tia, cuja expressão oscilava entre surpresa e preocupação. Sim, ela está aqui. Ricardo continuou olhando para a filha. Amanhã? Bem, suponho que sim. Aguardaremos sua visita. Quando desligou, o silêncio na sala era palpável. Beatriz virá amanhã para discutir seu projeto social, anunciou Ricardo para Juliana. Aparentemente você a contactou. Precisava de financiamento, Juliana respondeu defensivamente. A fundação dela é uma das mais respeitadas no setor. Interessante como você recorre à mulher que abandonou nossa família quando precisa de dinheiro, Ricardo comentou com amargura. Ela não abandonou ninguém, Juliana retrucou, a voz elevando-se. Você a empurrou para longe, como faz com todos. Teresa permanecia imóvel próxima à mesa de jantar, sua mente processando a informação. Beatriz Mendes, o nome que assombrava seus sonhos há décadas, estava prestes a materializar-se novamente em sua vida. Estou dispensado? Lucas perguntou em voz baixa, claramente desconfortável com a discussão. Ricardo assentiu distraidamente, ainda absorvendo a notícia do retorno iminente de sua ex-esposa. Enquanto Lucas saía, seus olhos encontraram os de Teresa. Um pedido silencioso de desculpas pelo que quase acontecera. A faxineira respondeu com um sorriso gentil, mas seu coração palpitava com apreensão.
Amanhã as 3 mulheres que definiram a vida de Ricardo Mendes estariam reunidas sob o mesmo teto, e nenhuma delas sabia completamente a verdade que as conectava. A mansão parecia respirar em expectativa. Funcionários haviam sido instruídos a deixar tudo impecável para a visita de Beatriz Mendes. Seu nome, não pronunciado naquela casa há anos, agora pairava em cada cômodo como um fantasma inquieto. Teresa poliu os mesmos vasos de cristal 3 vezes, suas mãos tremendo levemente. Havia ensaiado este momento em sua mente milhares de vezes ao longo dos anos, mas agora que estava prestes a acontecer, sentia-se completamente despreparada. Você está pálida, observou Dona Neide, estudando-a com curiosidade. Algum problema? Apenas cansada, respondeu Teresa forçando um sorriso. Muita limpeza extra hoje. A governanta estreitou os olhos. Estranho como você parece mais afetada pela visita da senhora Beatriz do que os próprios membros da família. Antes que Teresa pudesse responder, o som da campainha ecoou pela mansão. Todas as atividades pareceram congelar por um segundo, como se a casa inteira prendesse a respiração. Vou atender, Dona Neide declarou, ajustando seu uniforme. Termine de arrumar as flores na sala principal. O coração de Teresa batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido a metros de distância. Lentamente, dirigiu-se à sala, ajeitando o arranjo de lírios brancos sobre a mesa de centro. Do hall de entrada, vozes se aproximavam. Ricardo, Juliana e uma terceira voz que fez seus dedos paralisarem entre as pétalas. A mansão continua exatamente como me lembro, comentou Beatriz Mendes, sua voz melodiosa carregando um leve sotaque europeu adquirido em anos vivendo no exterior. Mesmo depois de tanto tempo, Juliana apareceu primeiro na sala, seguida por Ricardo, cuja postura rígida denunciava seu desconforto. Por fim, a figura elegante de Beatriz Mendes entrou, vestida com sofisticada simplicidade que contrastava com a ostentação da decoração. Alta, com cabelos castanhos cortados em um chanel perfeito e olhos verdes penetrantes, Beatriz parecia uma versão mais madura e refinada de Juliana. Aos 55 anos, mantinha a beleza que um dia capturara o coração de Ricardo Mendes. Seus olhos percorreram a sala, até pousarem em Teresa, que permanecia parcialmente escondida pelo arranjo de flores. Por um instante, tão breve que poderia ter sido imaginação, algo como reconhecimento lampejou no olhar de Beatriz. Você deve ser nova na equipe, comentou casualmente aproximando-se. Não me lembro de você da época em que vivia aqui. Teresa fez uma pequena reverência, mantendo o olhar baixo. Sim, senhora. Trabalho aqui há apenas alguns meses. Beatriz inclinou levemente a cabeça, como se tentasse ver melhor o rosto da faxineira. Seu sotaque... Você é do mesmo país que eu visitei com Ricardo há muitos anos, não é? Quando ele ainda estava expandindo os negócios internacionalmente. Sim. Senhora, Teresa respondeu, o coração acelerando ainda mais. Bem, Ricardo interrompeu, claramente desconfortável com a interação. Acho que temos assuntos mais importantes para discutir do que a origem dos funcionários. Beatriz sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Sempre direto ao ponto, Ricardo. Algumas coisas nunca mudam. Enquanto se afastavam em direção ao escritório, Beatriz lançou um último olhar para Teresa, que sentiu o peso de décadas de segredos naquele breve contato visual. Horas mais tarde, quando a reunião no escritório finalmente terminou, Teresa trabalhava silenciosamente na biblioteca adjacente, organizando livros enquanto tentava captar fragmentos da conversa. 500 mil para o primeiro ano do projeto. A voz de Beatriz chegava abafada. Generoso demais. Ricardo respondia, o tom claramente irritado. Não é seu dinheiro para controlar. Juliana intervinha. A porta do escritório abriu-se repentinamente e Juliana saiu com passos firmes, seguida por Beatriz, que mantinha uma calma estudada. Este projeto acontecerá com ou sem sua aprovação, Juliana declarou por sobre o ombro. Sempre existem outros caminhos. Ricardo permaneceu na porta do escritório, o rosto vermelho de frustração. Você não entende como o mundo real funciona, Juliana. Não pode salvar todos. Nem todos precisam ser salvos, Ricardo, Beatriz comentou suavemente.
Alguns apenas precisam de uma oportunidade justa. Seu olhar vagou pela biblioteca até encontrar Teresa, que fingia concentração total em sua tarefa. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Beatriz. Às vezes, encontramos talentos excepcionais nos lugares mais inesperados, continuou, sem desviar o olhar da faxineira. Pessoas com habilidades extraordinárias escondidas por circunstâncias. Ricardo seguiu seu olhar, franzindo o senho ao perceber a presença de Teresa. Pode nos dar privacidade? Exigiu bruscamente. Com um aceno de cabeça, Teresa dirigiu-se rapidamente à saída. Ao passar por Beatriz, sentiu dedos elegantes tocarem levemente seu pulso, parando-a por um segundo. Talvez possamos conversar em outra ocasião, sussurrou Beatriz, tão baixo que apenas Teresa poderia ouvir. Sobre coincidências e destinos entrelaçados. Naquela noite, Teresa não conseguia dormir. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente como um presságio. Será que havia sido reconhecida? Após tantos anos, com a aparência transformada pelo trabalho pesado e pelo tempo, parecia impossível. No entanto, algo no olhar da ex-esposa de Ricardo sugeria que os segredos cuidadosamente guardados começavam a emergir. Em seu pequeno quarto, Teresa abriu a caixa de madeira escondida sob o colchão. Entre documentos e fotografias amareladas, retirou um pequeno objeto enrolado em um lenço de seda desbotado. Um bracelete de prata com uma única pedra azul. O presente que Ricardo Mendes lhe dera 26 anos atrás, durante aquela breve semana em que seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. O mesmo bracelete que Beatriz havia notado em seu pulso hoje, escondido sob a manga do uniforme, mas momentaneamente visível quando Teresa esticou o braço para organizar os livros. O som de batidas suaves em sua porta interrompeu seus pensamentos. Rapidamente, Teresa guardou o bracelete e fechou a caixa. "Quem é?" perguntou tensionando-se. "Sou eu, Juliana", veio a resposta sussurrada. Confusa, Teresa abriu a porta para encontrar a jovem visivelmente agitada. "Senhorita Juliana, aconteceu algo?" "Precisamos conversar", Juliana respondeu entrando rapidamente no pequeno quarto. "Beatriz quer te conhecer. Amanhã, no café da cidade, sem que meu pai saiba." Teresa sentiu o sangue gelar nas veias. Por quê? Os olhos de Juliana, tão parecidos com os seus próprios, brilhavam com intensidade. "Ela disse que vocês têm um passado em comum e que talvez você seja a peça que falta para entender uma história muito antiga." O café no centro da cidade era um lugar discreto e aconchegante, frequentado principalmente por intelectuais e artistas locais. Um ambiente improvável para um encontro entre uma empregada doméstica e uma das mulheres mais influentes do círculo filantrópico. Teresa, vestindo roupas simples mas dignas, muito diferentes de seu uniforme na mansão, aguardava nervosamente em uma mesa ao fundo. O aroma de café fresco e pães recém-assados normalmente a acalmaria, mas hoje apenas intensificava sua ansiedade. Havia ensaiado este momento por décadas, imaginando diferentes cenários, palavras, reações. Agora que estava prestes a acontecer, sentia-se despreparada e vulnerável. A porta do café abriu-se, deixando entrar uma rajada de vento outonal junto com a elegante figura de Beatriz Mendes. Vários olhares admirados acompanharam seu trajeto entre as mesas até onde Teresa estava sentada. Diferentemente da postura altiva que mantinha na mansão, Beatriz parecia mais relaxada, quase acessível. "Obrigada por vir", disse sentando-se com graça. "Deve ter sido difícil conseguir folga." "Tenho 2 horas livres às quartas", respondeu Teresa, mantendo as mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa para esconder o tremor. Beatriz estudou seu rosto por um momento, como quem tenta decifrar um texto em língua esquecida. "É extraordinário", comentou finalmente. "Todos estes anos, e só agora percebo como Juliana tem seus olhos." O mundo pareceu parar por um instante. Teresa sentiu o ar escapar de seus pulmões, incapaz de formular uma resposta. "Não finja surpresa", continuou Beatriz com voz suave. "Reconheci você ontem, apesar das mudanças. O bracelete apenas confirmou minhas suspeitas. Aquela pedra azul é bastante distintiva.
Ricardo tem uma fixação por safiras daquele tom específico. Como... Teresa finalmente conseguiu articular. Como sei? Beatriz sorriu sem humor. Ricardo mantinha uma foto sua, pequena, escondida em sua agenda. Encontrei-a semanas antes de nosso divórcio, quando já suspeitava de suas infidelidades. Uma garçonete aproximou-se, interrompendo momentaneamente a conversa. Beatriz pediu 2 cafés com desenvoltura, como se estivessem apenas discutindo amenidades. Quando ficaram sozinhas novamente, Teresa encontrou sua voz. Não vim para causar problemas. Nunca pretendi que Ricardo soubesse. Então por que está aqui? Por que trabalhar na casa dele arriscando-se a ser descoberta? A pergunta pairou entre elas como uma nuvem densa. Teresa olhou pela janela do café, observando pessoas passando na rua. Vidas normais, sem os segredos esmagadores que carregava. Por Juliana, respondeu finalmente, voltando a encarar Beatriz. 26 anos sem ver minha filha, sem saber como ela cresceu, quem se tornou. Só precisava vê-la, conhecê-la, mesmo que à distância. Beatriz assentiu lentamente. Quando percebi que estava grávida, Ricardo já havia retornado ao país. Tentei contactá-lo, mas suas assistentes bloqueavam todas as ligações, classificando-me como apenas mais uma aventura de viagem. O café chegou, e ambas agradeceram mecanicamente, absortas demais na conversa para realmente notarem. Quando finalmente consegui encontrá-lo pessoalmente, continuou Teresa, ele estava casado com você havia 3 meses, e você estava grávida. Um olhar de compreensão cruzou o rosto de Beatriz. Você nos viu, no evento de caridade internacional 5 meses após a concepção de Juliana. Vi o quanto você parecia feliz. Teresa confirmou com um aceno. E soube que não tinha o direito de destruir isso. Então voltou para seu país e teve a criança sozinha. Tive complicações no parto, Teresa revelou, a voz embargando-se com a memória dolorosa. Quando recuperei a consciência, disseram-me que minha filha havia nascido morta. Beatriz empalideceu. Meu Deus! Por 15 anos acreditei nisso, continuou Teresa, até que um ex-funcionário do hospital, durante uma investigação sobre adoções irregulares, revelou que muitos bebês haviam sido declarados mortos e vendidos a famílias ricas no exterior. E você descobriu que que ele havia comprado um bebê para apresentar como seu, Teresa completou. Uma menina nascida exatamente na data em que minha filha nasceu. Beatriz tomou um gole de café, suas mãos ligeiramente trêmulas. Quando adotei Juliana, acreditava sinceramente que sua mãe biológica havia morrido no parto. Ricardo apresentou documentos, certidões, falsificados com a ajuda de sua fortuna. Teresa concluiu. E você criou minha filha como sua. Um silêncio pesado instalou-se entre elas. Do lado de fora, nuvens escuras começavam a se formar, prometendo chuva. Você a criou bem, Teresa finalmente disse, sua voz mais gentil. Juliana é extraordinária, forte, inteligente, compassiva. Não poderia estar mais orgulhosa da mulher que se tornou. O que pretende fazer agora? Beatriz perguntou. Contar a verdade. Teresa hesitou. Durante anos, sonhei com o momento da revelação. Imaginei a justiça sendo feita, Ricardo enfrentando as consequências de suas ações. Mas agora você teme machucar Juliana. Beatriz completou com compreensão. Exatamente. Teresa suspirou. Revelar a verdade significa destruir tudo o que ela acredita sobre si mesma, sobre sua origem. E você foi uma verdadeira mãe para ela. Beatriz estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente os dedos de Teresa. Nós duas somos suas mães, de formas diferentes, mas igualmente verdadeiras. Lágrimas que Teresa havia contido por décadas finalmente começaram a cair. Não sei. O que fazer, confessou. Cada dia naquela casa é uma tortura e uma bênção. Tão perto dela, mas incapaz de dizer a verdade. Juliana merece saber, Beatriz afirmou suavemente. Não pelo que Ricardo fez a nós duas, mas porque ela sempre sentiu que uma parte de sua história estava faltando. Teresa enxugou as lágrimas com o guardanapo. Ela me odiará por ter aparecido assim,
disfarçada. Ou entenderá o sacrifício de uma mãe desesperada para conhecer sua filha. Beatriz apertou levemente a mão de Teresa. Não subestime a capacidade de compreensão dela. O celular de Beatriz vibrou com uma mensagem. Após verificá-la rapidamente, seu rosto assumiu uma expressão de preocupação. É Ricardo. Aparentemente, Dona Neide nos viu saindo juntas do café e relatou a ele. Beatriz guardou o celular. Precisamos voltar. Ele está furioso, ameaçando demitir você. Teresa empalideceu. Não posso ser afastada agora. Não quando estou tão perto. Não será. Beatriz assegurou com firmeza. É hora de Ricardo Mendes aprender que nem tudo pode ser controlado por seu dinheiro e poder. É hora de enfrentarmos a verdade. Juntas. Quando saíram do café, os primeiros pingos de chuva começaram a cair, como presságio da tempestade emocional que as aguardava na mansão Mendes. A tensão na biblioteca da mansão era tão densa que parecia materializar-se no ar. Ricardo permanecia de pé junto à lareira, seu reflexo distorcido nas chamas dançantes. Juliana estava sentada rigidamente na beira de um sofá de couro, o rosto pálido, mas determinado. Beatriz e Teresa entraram juntas, unidas por um segredo que estava prestes a ser revelado. Que tipo de jogo é este? Ricardo perguntou sem se virar, sua voz controlada, mas vibrando de raiva contida. Encontros secretos, conspirações pelas minhas costas? Não é um jogo, Ricardo, respondeu Beatriz calmamente. É a verdade finalmente emergindo, depois de todos estes anos. Ele virou-se, seu olhar passando de uma mulher para outra, até fixar-se em Teresa. Por um instante, tão breve que poderia ter sido imaginação, algo como reconhecimento brilhou em seus olhos. Você, murmurou, franzindo o senho. Há algo familiar em você. Deveria haver, Teresa respondeu, sua voz mais firme do que jamais estivera na presença dele. Nos conhecemos há 26 anos, durante sua viagem de negócios ao meu país. Um silêncio absoluto tomou conta da biblioteca. Juliana endireitou-se no sofá, seus olhos arregalados movendo-se de seu pai para a faxineira. Que ela está falando, pai? Perguntou a voz trêmula. Ricardo passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar uma memória incômoda. Não faço ideia. Viajei para dezenas de países naquela época. Conheci centenas de pessoas. Eu não era apenas uma pessoa. Teresa deu um passo à frente, abandonando completamente a postura submissa que mantivera por meses. Eu era a professora universitária que traduziu suas negociações, a mulher com quem você passou uma semana e prometeu voltar. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Seus olhos estudaram mais atentamente as feições de Teresa, como se tentasse enxergar através das marcas que o tempo e o trabalho pesado haviam deixado. Teresa. Santos? Murmurou finalmente, a incredulidade evidente em sua voz. A linguista da Universidade Nacional? A mesma, ela confirmou, mantendo-se firme apesar do turbilhão de emoções. Isso é ridículo. Ricardo recuperou-se, reassumindo sua postura defensiva. O que faz em minha casa, trabalhando como faxineira, é algum tipo de vingança elaborada, chantagem. Pai, Juliana interveio, levantando-se. Do que exatamente ela estaria se vingando? O olhar angustiado de Ricardo voltou-se para a filha, depois para Beatriz, que permanecia estranhamente calma. Você sabia disso? Perguntou a ex-esposa, a voz carregada de acusação. Descobri ontem, respondeu Beatriz, quando reconheci o bracelete de safira que você deu a ela, idêntico ao que me deu meses depois, como se fosse um gesto único e especial. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. Isso foi há décadas. Que importância tem agora? Toda a importância do mundo, Teresa respondeu, sua voz embargando-se ligeiramente. Porque daquela semana juntos nasceu uma criança. O tempo pareceu congelar na biblioteca. Os olhos de Juliana se arregalaram, sua respiração tornando-se visivelmente irregular. Uma criança? Repetiu, olhando de Ricardo para Teresa. Que criança? Beatriz aproximou-se de Juliana, tomando suas mãos entre as suas. Você, querida,
Você é essa criança. A revelação caiu como um raio, iluminando abruptamente um passado cuidadosamente obscurecido. Juliana afastou-se, suas pernas bambas, encontrando apoio na beirada da escrivaninha. Isso é mentira, sussurrou olhando para Ricardo em busca de negação. Diga que é mentira, pai. Ricardo permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de conflito e culpa. Quando soube que estava grávida, Teresa continuou suavemente. Tentei contactá-lo por meses. Quando finalmente consegui, vi você com Beatriz, grávida, feliz. Decidi não interferir. Então, o que aconteceu? Juliana perguntou, sua voz quase inaudível. Tive complicações no parto, Teresa explicou, lágrimas silenciosas deslizando por seu rosto. Quando acordei, disseram-me que minha filha havia nascido morta. Por 15 anos acreditei nisso, até descobrir a verdade sobre o esquema de adoções ilegais no hospital. Juliana voltou-se para Ricardo, o rosto contorcido, por uma raiva nascente. Você comprou um bebê? Você me comprou? Não foi assim, Ricardo finalmente falou, sua voz desprovida da habitual confiança. Beatriz não conseguia engravidar. Estávamos desesperados. Um contato me falou sobre uma criança recém-nascida, cuja mãe havia falecido. Parecia providencial. Providencial? Beatriz repetiu com amargura. Você forjou documentos, Ricardo. Mentiu para mim, para Juliana, para o mundo. E você? Juliana virou-se para Teresa, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Por que está aqui agora? Por que trabalhar como faxineira na casa dele, me observando secretamente por meses? Por que não simplesmente contar a verdade desde o início? Teresa deu um passo hesitante em direção à filha. Porque precisava ter certeza. Porque queria conhecer você, a pessoa que se tornou, antes de virar seu mundo de cabeça para baixo. E por quê? Por que quê? Exigiu Juliana. Porque tinha medo de que você não acreditasse. Ou pior, que acreditasse, mas me rejeitasse. A porta da biblioteca abriu-se repentinamente, e Lucas entrou correndo, seguido por Dona Neide, que tentava detê-lo. Vovô, olha só o que... O menino parou abruptamente, sentindo a atmosfera carregada. O que está acontecendo? Lucas, agora não. Ricardo começou, mas Juliana o interrompeu. Não, deixe-o ficar, disse com amargura. Mais uma mentira não faz diferença nesta família, não é mesmo? Juliana, Beatriz tentou acalmar a situação. Sei que é um choque. Choque? A jovem riu sem humor. Descobrir que toda minha vida é baseada em uma mentira, que meu pai biológico roubou-me de minha mãe biológica e depois a humilhou publicamente sem sequer reconhecê-la, acho que choque não começa a descrever. Lucas olhava confuso de um adulto para outro. Tia Ju, o que está acontecendo? Juliana secou as lágrimas com raiva. Aparentemente, Lucas, estou descobrindo quem realmente sou e quem minha família realmente é. Com isso, ela caminhou rapidamente para a porta. Teresa, num impulso, tentou segurar seu braço. Juliana, por favor, não me toque. A jovem recuou como se queimada. Não sei quem você é. Não sei quem nenhum de vocês é. Com essas palavras, ela saiu correndo da biblioteca, deixando um silêncio ensurdecedor para os que ficaram. Lucas, com lágrimas nos olhos, olhou para Ricardo. Vovô? O homem, parecendo subitamente envelhecido e derrotado, apenas balançou a cabeça. Vá para seu quarto, Lucas. Isso não é para crianças. Quando o menino saiu relutantemente, acompanhado por Dona Neide, que parecia simultaneamente horrorizada e fascinada pelo drama familiar, restaram apenas os 3 adultos, unidos e separados pelo segredo que finalmente viera à tona. Isso não acabou, Ricardo finalmente falou, sua voz carregada de ameaça. Você não pode simplesmente aparecer após 25 anos e destruir minha família. Você destruiu a dela, Beatriz respondeu antes que Teresa pudesse falar. Roubou-lhe o direito de ser mãe, de ver sua filha crescer. E você? Ricardo voltou-se para a ex-esposa com amargura. Tão rapidamente mudou de lado? Não há lados, Ricardo, Beatriz respondeu calmamente. Apenas a verdade. E talvez, se tivermos sorte, um caminho para a cura. Teresa permanecia silenciosa,
seus olhos fixos na porta por onde Juliana havia saído. Após 26 anos de espera, de planejamento, de sonhos, o momento da revelação havia chegado e ido, deixando não a vingança satisfatória que um dia imaginara, mas apenas corações partidos e perguntas sem resposta. Vou atrás dela, declarou finalmente. Deixe-a em paz, Ricardo ordenou. Já causou dano suficiente. Não, Teresa respondeu com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Perdi 26 anos da vida dela. Não perderei nem mais um minuto. Com essas palavras, saiu da biblioteca, deixando Ricardo e Beatriz face a face com o passado que haviam tentado enterrar. A chuva caía impiedosamente quando Teresa finalmente encontrou. Juliana sentada sozinha em um banco do jardim de inverno, completamente encharcada e tremendo. As gotas d'água misturavam-se às lágrimas em seu rosto, enquanto ela abraçava os próprios joelhos, parecendo simultaneamente a mulher forte e independente que era, e a criança vulnerável que um dia fora. Teresa aproximou-se cautelosamente, como quem se aproxima de um animal selvagem ferido. Sem dizer nada, estendeu um cobertor que havia pego no caminho. Vá embora, Juliana murmurou, sem erguer o olhar. Você vai ficar doente, Teresa respondeu suavemente. Ao menos aceite isso. Após um momento de hesitação, Juliana permitiu que Teresa colocasse o cobertor sobre seus ombros. As duas mulheres ficaram em silêncio, o som da chuva batendo contra o telhado de vidro preenchendo o vazio entre elas. Por que não me contou? Juliana finalmente perguntou, sua voz rouca. Todos aqueles momentos juntas, nossas aulas de espanhol, nossas conversas. Por que manter a farsa? Teresa sentou-se na extremidade, oposta do banco, respeitando o espaço que Juliana claramente precisava. Cada dia eu pensava em contar, confessou. Cada momento que passávamos juntas, as palavras quase escapavam. Mas então... Então o quê? Então eu via o quanto você amava Beatriz, o quanto seu relacionamento com Ricardo, apesar de complicado, era importante para você. Teresa suspirou. Quem era eu para destruir isso? Uma estranha que apareceu do nada. Juliana finalmente olhou para ela, seus olhos vermelhos de choro, estudando intensamente o rosto de Teresa, como se procurasse nele traços de si mesma. Durante toda a minha vida, senti que havia algo faltando, revelou em voz baixa. Uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Quando criança, perguntava a Beatriz por que não me parecia com ela ou com meu pai. Ela sempre dizia que eu era especial, única. E você é, Teresa afirmou com fervor, mais do que pode imaginar. Um lampejo de raiva cruzou o rosto de Juliana. Especial o suficiente para ser comprada, para ser roubada de minha própria mãe? Ricardo nunca soube que eu sobrevivi ao parto, Teresa esclareceu. Ele acreditava na história que lhe contaram, que a mãe havia morrido. Não o defendo, mas ainda assim ele me comprou, Juliana exclamou. Como se eu fosse um objeto. Teresa não tinha resposta para isso. A indignação de Juliana era justificada. A dor era real. Quando descobri que minha filha não havia morrido, continuou Teresa após um momento, passei anos tentando rastreá-la. Havia registros falsificados, nomes alterados. Finalmente, um ex-funcionário do hospital confessou que uma recém-nascida havia sido vendida para um empresário estrangeiro rico, Ricardo Mendes. E então você veio para cá, arrumou um emprego como faxineira para quê? Observar de perto? Para conhecer você, Teresa respondeu simplesmente. Para ver que tipo de pessoa minha filha havia se tornado. Para saber se você era feliz, amada. Juliana riu sem humor. E qual foi o veredicto? A filha roubada valeu a pena. Cada segundo de espera, Teresa respondeu sem hesitação. Cada humilhação suportada. Porque você, Juliana, é extraordinária, inteligente, compassiva, forte. Tudo o que eu poderia ter sonhado. Algo na sinceridade absoluta daquelas palavras pareceu penetrar as defesas de Juliana. Seus ombros relaxaram ligeiramente sob o cobertor. Todas aquelas vezes que me ajudou com espanhol, refletiu. Quando falávamos sobre política, literatura, justiça social, você estava me testando? Estava conhecendo você, Teresa corrigiu gentilmente.
descobrindo a mulher que minha filha se tornou, e ficando mais orgulhosa a cada conversa. Um silêncio mais suave estabeleceu-se entre elas, interrompido apenas pelo ritmo constante da chuva. Em algum lugar da mansão, um relógio soou 6 vezes, lembrando-as da passagem do tempo. Não sei como processar isso, Juliana finalmente admitiu. Não sei como olhar para você, para meu pai, Ricardo, para Beatriz. Beatriz é sua mãe, tanto quanto eu, Teresa afirmou com serenidade surpreendente. Ela criou você, amou você, formou a mulher que é hoje. Nunca tentaria diminuir isso. Então o que você quer? Juliana perguntou, a vulnerabilidade transparecendo por trás da pergunta direta. O que espera que aconteça agora? Teresa refletiu por um momento, seus olhos fixos nas gotas de chuva que escorriam pelo telhado de vidro. Quero o que sempre quis, desde que descobri que você estava viva, uma chance de conhecer minha filha. Não para substituir Beatriz ou para me vingar de Ricardo, apenas para existir em sua vida de alguma forma. Juliana enxugou uma lágrima solitária. E se eu disser que preciso de tempo, que não posso simplesmente abraçá-la e chamá-la de mãe? Então esperarei, Teresa respondeu sem hesitação. Esperei 26 anos. Posso esperar quanto for necessário. Um pequeno ruído na entrada do jardim de inverno atraiu a atenção de ambas. Lucas estava parado ali, os olhos arregalados e preocupados. Tia Ju? Chamou hesitante. Você está bem? Juliana abriu um sorriso trêmulo, estendendo a mão para o sobrinho. Venha aqui, pequeno. O menino aproximou-se, olhando curiosamente de uma mulher para outra. Vovô e Beatriz estão discutindo. Ouvi coisas sobre você, Teresa. São coisas complicadas de adulto, Juliana explicou abraçando-o. Você é mesmo a mãe da tia Ju? Lucas perguntou diretamente a Teresa, com a franqueza desconcertante das crianças. Teresa hesitou, olhando para Juliana antes de responder. Biologicamente, sim, respondeu cuidadosamente. Mas Beatriz é quem a criou como mãe. Lucas franziu o senho, processando a informação. É como os livros de Harry Potter. Ele tinha pais biológicos, mas foram os Weasleys que realmente cuidaram dele. Apesar da tensão do momento, Juliana não pôde conter um pequeno riso. Não é bem assim, Lucas, mas entendo o que quer dizer. Então, o menino continuou, isso significa que você tem 2 mães? Isso é legal. A simplicidade da conclusão de Lucas fez algo mudar sutilmente na atmosfera entre as mulheres. Juliana encontrou o olhar de Teresa, e por um breve momento, um entendimento silencioso passou entre elas. Talvez seja, Juliana admitiu suavemente. Talvez seja. Antes que pudessem continuar, Dona Neide apareceu na entrada do jardim de inverno, seu rosto uma máscara de desaprovação. Senhorita Juliana, seu pai está procurando por você, anunciou formalmente. E quanto a você, virou-se para Teresa. Suas coisas já foram recolhidas. O senhor Ricardo exige que deixe a propriedade imediatamente. O rosto de Teresa empalideceu, mas ela assentiu com dignidade. Entendo. Não, Juliana levantou-se abruptamente. Ele não pode fazer isso. Já fez, senhorita. Dona Neide respondeu com satisfação mal disfarçada. Segurança está esperando para escoltá-la para fora. Está tudo bem, Juliana, Teresa assegurou, também se levantando. Já consegui o que vim buscar, conhecer você. O resto virá com o tempo, se for para vir. Enquanto Teresa se preparava para seguir Dona Neide, Juliana segurou seu braço. Espere. Onde posso encontrá-la? Como posso... Se eu quiser conversar novamente. Teresa sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos de uma forma que Juliana reconheceu, a mesma expressão que via no espelho quando algo a emocionava profundamente. Estou hospedada na pensão da Dona Maria, na Rua dos Ipês, respondeu. Ficarei lá até resolvermos isso. Quando Teresa se afastou, seguindo Dona Neide em direção à saída da mansão, sentiu simultaneamente a dor da separação e a esperança do reconhecimento. O caminho para reconstruir sua relação com Juliana seria longo e incerto, mas pela primeira vez em décadas era um caminho que ao menos existia. A pequena pensão na Rua dos Ipês
Era um mundo completamente diferente da mansão Mendes. Aqui, o cheiro de comida caseira substituía os produtos de limpeza caros, conversas animadas tomavam o lugar do silêncio opressivo, e a autenticidade das pessoas comuns contrastava com a falsidade do mundo que Teresa havia deixado para trás. Sentada na varanda da pensão, 3 dias após sua dramática saída da mansão, Teresa tomava chá enquanto observava a movimentação da rua. Não havia recebido notícias de Juliana, e embora tentasse manter a esperança, a ansiedade crescia a cada hora de silêncio. Mais chá, querida. Dona Maria, a proprietária da pensão, uma senhora de 70 anos com energia de adolescente, aproximou-se com um bule fumegante. Sim, por favor. Teresa sorriu agradecida. Está delicioso. Você parece preocupada, a senhora comentou enquanto servia. Esperando alguém? Esperando e temendo ao mesmo tempo, Teresa admitiu. Dona Maria assentiu com a sabedoria dos anos. Os encontros mais importantes da vida costumam provocar exatamente essa mistura de emoções. Antes que pudessem continuar a conversa, um carro luxuoso estacionou em frente à pensão, atraindo olhares curiosos dos pedestres. Para surpresa de Teresa, não foi Juliana quem desceu, mas Beatriz Mendes, elegante como sempre em um vestido simples, mas claramente caro. Teresa, chamou, subindo os poucos degraus da varanda. Precisamos conversar. Dona Maria ergueu as sobrancelhas, obviamente intrigada pela visita ilustre, mas discretamente retirou-se para dar-lhes privacidade. Juliana está bem? Teresa perguntou imediatamente, convidando Beatriz a sentar-se. Fisicamente, sim, Beatriz respondeu, acomodando-se na cadeira ao lado. Emocionalmente, está processando. Como era de se esperar. Teresa assentiu, compreendendo perfeitamente. E Ricardo? Um pequeno sorriso irônico formou-se nos lábios de Beatriz. Furioso, ameaçando processos, negando tudo o habitual, mas também abalado. Nunca o vi assim. Não vim para destruir a família dele, Teresa disse suavemente. Só queria conhecer minha filha. Eu sei. Beatriz suspirou, olhando para a rua tranquila. Sabe, durante anos culpei Ricardo pelo fim do nosso casamento. Sua frieza, suas traições, sua obsessão pelo império financeiro. Mas a verdade é que também fui cúmplice, fechando os olhos para suas falhas, porque amava o estilo de vida que ele proporcionava. Você amava Juliana, Teresa observou. Isso é o que importa. Sim, amava. Amo. Beatriz voltou-se para encará-la. Assim como você. E é por isso que estou aqui. Teresa esperou, sentindo que algo importante estava prestes a ser proposto. Juliana quer conhecê-la melhor, Beatriz continuou. Mas está confusa, magoada, precisa de tempo e espaço para processar tudo isso. Entendo perfeitamente, Teresa assentiu. Esperarei quanto for necessário. Não é tão simples. Beatriz hesitou. Ricardo está determinado a mantê-la afastada. Ameaçou usar toda sua influência para expor sua verdadeira identidade, como ele diz. Teresa empalideceu. Ele não pode fazer isso. Pode e fará, se sentir que está perdendo o controle da situação. Beatriz inclinou-se para a frente. A menos que encontremos uma solução que permita a Juliana ter seu espaço enquanto protege você das ameaças dele. Que solução seria essa? Minha fundação está expandindo operações internacionais, Beatriz explicou. Precisamos de alguém com sua experiência em linguística e educação para liderar projetos em comunidades imigrantes. O cargo inclui apartamento funcional, salário competitivo e, mais importante, proteção contra as manobras legais de Ricardo. Teresa piscou, surpresa pela proposta inesperada. Por que faria isso por mim? O olhar de Beatriz suavizou-se. Não estou fazendo por você, estou fazendo por Juliana, e talvez por mim mesma também, para corrigir um erro do qual fui parte, mesmo sem saber. Uma brisa suave agitou as folhas das árvores na rua, trazendo o aroma de flores de ipê. Teresa contemplou a oferta, sentindo o peso da decisão. E Juliana? Ela sabe desta proposta? Foi ideia dela. Beatriz respondeu com um pequeno sorriso. Ela disse, e cito, se vou ter 2 mães,
Pelo menos quero que ambas estejam fazendo algo significativo com suas vidas. Um riso surpreso escapou dos lábios de Teresa, seguido por lágrimas de emoção. Ela realmente é extraordinária. Tem nosso melhor de cada uma de nós. Beatriz concordou, seus próprios olhos brilhando com lágrimas contidas. Sua inteligência, minha teimosia. Por um momento, as duas mulheres compartilharam um entendimento silencioso. Um vínculo formado não apenas pelo amor a uma mesma pessoa, mas pelo reconhecimento mútuo de suas jornadas como mulheres. Aceito. Teresa finalmente respondeu, com uma condição. Qual? Que Juliana tenha total liberdade para se aproximar ou se afastar conforme se sentir confortável, sem pressão, sem expectativas, o tempo dela. Beatriz assentiu. Justo e sensato, como esperado de alguém que compartilha a maternidade de Juliana comigo. Quando Beatriz se levantou para partir, estendeu a mão para Teresa, que a aceitou sem hesitação. Não eram amigas, ainda não, mas haviam encontrado um terreno comum em seu amor por Juliana. Há uma coisa que preciso saber, Teresa disse ainda segurando a mão de Beatriz. Durante todos estes anos, você foi feliz sendo mãe dela? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Beatriz. Os momentos mais felizes da minha vida. E você? Estou prestes a descobrir, Teresa respondeu com emoção contida. Enquanto observava o carro de Beatriz afastar-se, Teresa sentiu uma estranha sensação de paz. O futuro ainda era incerto. O caminho para construir um relacionamento com Juliana seria longo e, possivelmente doloroso em alguns momentos. Mas pela primeira vez em décadas, havia esperança. Real, tangível, florescendo como os ipês que davam nome à rua onde uma nova fase de sua vida estava prestes a começar. A sede da Fundação Cultural Beatriz Mendes ocupava um edifício histórico restaurado no centro da cidade, suas paredes de tijolos expostos e janelas altas contrastando elegantemente com o mobiliário moderno e funcional. Após 3 semanas na nova posição, Teresa havia transformado seu escritório em um espaço acolhedor que refletia tanto sua formação acadêmica quanto suas raízes culturais. Livros de linguística conviviam harmoniosamente com o artesanato tradicional de seu país natal. Naquela manhã de quinta-feira, ela revisava a proposta final para um programa educacional voltado a imigrantes, quando batidas suaves soaram na porta. Entre, chamou, sem desviar os olhos dos documentos. Doutora Santos? A voz familiar fez Teresa erguer o olhar imediatamente. Juliana estava parada, na entrada, segurando uma pasta e parecendo simultaneamente profissional e vulnerável. Juliana! Teresa levantou-se rapidamente, incerta sobre como proceder. Que surpresa maravilhosa! Vim para a reunião das 10 horas, Juliana explicou, entrando hesitantemente no escritório, sobre a integração do meu projeto com o Departamento de Educação da Fundação. Teresa consultou rapidamente sua agenda digital. Não sabia que você estaria presente. Beatriz mencionou apenas a coordenadora do projeto. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Juliana. Eu sou a coordenadora. Assumi a posição semana passada. Oh, Teresa ajustou os óculos tentando disfarçar sua emoção. Parabéns. É uma grande responsabilidade. Um silêncio desconfortável instalou-se entre elas. Haviam se falado brevemente por telefone desde o incidente na mansão, mas este era seu primeiro encontro pessoal. Você parece bem, Juliana finalmente comentou, observando o escritório. Este lugar combina mais com você do que o uniforme de faxineira. Obrigada, Teresa respondeu, indicando uma cadeira para Juliana sentar. E você? Como está? Juliana suspirou, acomodando-se. Honestamente, confusa, zangada às vezes, curiosa na maior parte do tempo. Compreensível. Tenho feito terapia, Juliana continuou. Ajuda a processar tudo isso. O terapeuta disse que é normal me sentir como se estivesse vivendo entre realidades paralelas, a vida que conheci e a vida que poderia ter tido. Teresa assentiu, resistindo ao impulso de tocar a mão da filha. Leva tempo para integrar narrativas tão diferentes. É estranho, Juliana refletiu, brincando distraidamente com o pingente de seu colar.
Sempre me senti diferente, como se houvesse partes de mim que não faziam sentido no contexto da minha família. Agora entendo por quê. Genética é poderosa, Teresa comentou suavemente. Mas ambiente e criação também são. Juliana olhou diretamente para ela. Beatriz me contou sobre sua carreira acadêmica. Pesquisei seus artigos publicados. Impressionante. Obrigada. Teresa respondeu genuinamente tocada pelo interesse. Era uma vida da qual eu gostava muito. E que foi tirada de você, junto comigo, Juliana completou, uma sombra cruzando seu rosto. Por causa dele. Teresa hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ricardo cometeu erros graves, imperdoáveis, em muitos aspectos. Mas se não fosse por esses erros, você não seria exatamente quem é hoje, Teresa explicou gentilmente. A mulher extraordinária sentada à minha frente, com a determinação de Beatriz e talvez um pouco da minha teimosia. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Juliana. O terapeuta disse algo parecido. Que posso reconhecer o erro sem rejeitar os resultados positivos que vieram dele, inclusive minha relação com Beatriz. Seu terapeuta parece muito sábio. Teresa sorriu. Juliana inclinou-se ligeiramente para a frente. Ele também disse que preciso conhecer você, realmente conhecer você, não a versão que imaginei ou a faxineira que conheci. O coração de Teresa acelerou com esperança cautelosa. Gostaria muito disso. Pensei que poderíamos começar hoje, Juliana sugeriu, depois da reunião formal. Talvez almoçar juntas? Eu adoraria, Teresa respondeu, lutando para conter a emoção em sua voz. Antes que pudessem continuar, mais batidas na porta anunciaram a chegada dos outros participantes da reunião. O momento íntimo foi interrompido, mas algo havia mudado sutilmente entre elas. Uma porta, entreaberta para possibilidades futuras. A reunião transcorreu com profissionalismo, ambas demonstrando competência em suas respectivas áreas. Observando Juliana apresentar seu projeto com eloquência e paixão, Teresa não podia deixar de sentir um orgulho imenso, mesmo sabendo que não tinha direito de reivindicar crédito por quem sua filha havia se tornado. Mais tarde, sentadas em um pequeno café a algumas quadras da fundação, a conversa fluiu mais facilmente, afastando-se dos tópicos profissionais para questões mais pessoais. Como era sua vida antes de tudo isso? Juliana perguntou, mexendo pensativamente seu chá. Antes de eu nascer, antes de Ricardo. Teresa sorriu com a memória. Eu era professora universitária, completamente apaixonada pelo poder da linguagem. Vivia entre livros e estudantes, organizava conferências internacionais, publicava artigos que poucas pessoas liam. Parece maravilhoso, Juliana comentou. Era, Teresa confirmou. Mas também era solitário. Às vezes, dedicava tanto tempo à carreira que negligenciava relacionamentos pessoais. Até conhecer Ricardo, Juliana completou. Teresa assentiu. Ele chegou para uma negociação internacional importante. Precisavam de uma tradutora de alto nível. Fui designada para acompanhá-lo durante a semana de reuniões. E se apaixonaram? Juliana perguntou com curiosidade cautelosa. Não exatamente, Teresa respondeu honestamente. Foi mais uma atração intensa, uma conexão que parecia significativa no momento. Ele era carismático, diferente de qualquer pessoa que eu conhecia. Eu era ingênua o suficiente para acreditar em promessas feitas no calor do momento. Juliana absorveu a informação em silêncio por alguns instantes. E depois, quando soube que estava grávida, fiquei aterrorizada, Teresa admitiu, e estranhamente feliz ao mesmo tempo. Tentei contactá-lo por meses, mas nunca consegui passar por seus assistentes. Quando finalmente consegui viajar para encontrá-lo pessoalmente, vi-o com Beatriz grávida, claramente felizes juntos. Decidi não interferir. Mas você não sabia que eu era sua filha. Juliana franziu o senho. Como descobriu? Teresa respirou fundo, preparando-se para a parte mais dolorosa da história. Anos depois, um escândalo de adoções ilegais veio à tona no hospital onde dei à luz. Crianças eram declaradas mortas e vendidas a famílias ricas.
Um ex-funcionário me procurou confessando que minha filha havia sido uma delas, vendida para um empresário estrangeiro cujo nome ele reconheceu anos depois em uma revista internacional, Ricardo Mendes. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Juliana. Então você realmente acreditou que eu havia morrido? Por 15 anos, visitei um túmulo vazio, Teresa confirmou, sua própria voz embargada pela emoção. Quando descobri a verdade, passei os anos seguintes tentando encontrá-la, enfrentando burocracia, documentos falsificados, obstáculos legais. E então decidiu vir trabalhar como faxineira. Juliana concluiu. Abandonou sua vida, seu país, tudo. Não havia escolha. Teresa respondeu simplesmente. Você era... minha filha. Precisava ao menos ver quem você havia se tornado, mesmo que de longe. Juliana enxugou as lágrimas, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Ricardo sabe disso? Da extensão do que fez? Acredito que está começando a perceber, Teresa respondeu. Beatriz mencionou que ele tem estado recluso, distante. Aparentemente, Lucas é o único que consegue arrancar algumas palavras dele. Lucas, Juliana sorriu com carinho. Ele pergunta sobre você todos os dias. Diz que sente falta das aulas de matemática. Também sinto falta dele, Teresa admitiu. É um menino especial. Ele quer te ver, Juliana hesitou. Na verdade, gostaria que você fosse à festa de aniversário dele no próximo sábado. Teresa congelou, a xícara de chá parada a meio caminho da boca. Na mansão, com Ricardo presente, Juliana assentiu, observando atentamente a reação de Teresa. Sei que é pedir muito, mas Lucas insistiu, e talvez seja a hora de todos nós enfrentarmos a verdade cara a cara. Teresa pousou a xícara com cuidado, tentando organizar os pensamentos. A perspectiva de retornar à mansão, agora não mais como empregada, mas como mãe biológica de Juliana, era simultaneamente aterrorizante e tentadora. Ricardo concordou com isso? Perguntou finalmente. Um sorriso astuto surgiu nos lábios de Juliana. Digamos que ele não tem muita escolha. Beatriz ameaçou expor a história completa da adoção ilegal se ele não permitir sua presença. Além disso, sua expressão suavizou-se. Lucas realmente sente sua falta. Seria apenas mais um presente de aniversário para ele. Teresa sentiu uma onda de carinho pelo menino que, em sua inocência, havia sido o primeiro a reconhecer seu valor naquela casa. Neste caso estarei lá, concordou finalmente. Por Lucas. E por você, se quiser. Os olhos de Juliana brilharam com uma emoção que era difícil de nomear. Não exatamente aceitação, mas uma abertura para possibilidades que antes pareciam impensáveis. Obrigada, disse simplesmente. Quando se despediram em frente ao café, houve um momento de hesitação. Juliana parecia debater-se internamente antes de dar um passo à frente e abraçar Teresa brevemente. Um abraço rápido, ainda carregado de reserva, mas também de promessa. Até sábado, murmurou afastando-se rapidamente. Teresa permaneceu imóvel, sentindo o calor daquele breve contato como um tesouro. Precioso. Até sábado, respondeu mesmo que Juliana já estivesse longe demais para ouvir. O sábado amanheceu com um céu impossivelmente azul, como se a natureza quisesse compensar a tempestade emocional que certamente aguardava na mansão Mendes. Teresa permaneceu longos minutos diante do espelho, avaliando criticamente sua aparência. O vestido simples mais elegante substituía o uniforme cinza com que Ricardo e os outros estavam habituados a vê-la. Os cabelos, antes sempre presos em um coque austero, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se usar o bracelete de safira, não como provocação, mas como afirmação silenciosa de sua verdade. O presente para Lucas, um kit de ciências com experimentos interativos, havia sido cuidadosamente embalado na noite anterior. Teresa sabia que o menino tinha uma curiosidade natural que raramente era estimulada na estrutura rígida de educação que Ricardo impunha. Está na hora, murmurou para seu reflexo, reunindo coragem antes de sair. A mansão vista de fora parecia exatamente a mesma, imponente, fria,
ostentando riqueza e poder. Mas para Teresa, tudo havia mudado. Não era mais a empregada invisível, entrando pelos fundos com a cabeça baixa. Hoje, caminhava pela entrada principal de cabeça erguida, carregando não apenas um presente de aniversário, mas décadas de verdades silenciadas. Foi Beatriz quem abriu a porta, como se estivesse esperando especificamente por sua chegada. Teresa, cumprimentou com um sorriso tênue. Bem-vinda, você está diferente. Obrigada por permitir minha presença. Teresa respondeu formalmente, ainda incerta sobre a dinâmica entre elas. Beatriz fez um gesto para que entrasse. Não é uma questão de permissão. Esta história pertence a todos nós, e talvez seja a hora de escrevermos juntos seu final. O interior da mansão estava decorado para a festa de Lucas, balões coloridos, uma faixa celebrando seus 11 anos, mesas com guloseimas que Teresa sabia terem sido selecionadas pessoalmente por Dona Neide, que sempre tivera um carinho especial pelo menino, apesar de sua postura severa. Teresa! A voz entusiasmada de Lucas soou pelo hall, segundos antes de o menino lançar-se em sua direção, abraçando-a com força surpreendente. Você veio mesmo? Claro que vim. Ela sorriu, devolvendo o abraço. Feliz aniversário, Lucas. Trouxe algo para você. Os olhos do garoto brilharam ao receber o pacote, balançando-o levemente como se tentasse adivinhar seu conteúdo pelo som. Posso abrir agora? É seu aniversário, Teresa respondeu com uma piscadela cúmplice. Você faz as regras hoje. Enquanto Lucas rasgava animadamente o papel de presente, Teresa sentiu um olhar pesado sobre si. Erguendo os olhos, encontrou Ricardo parado na entrada da sala, observando a cena com uma expressão ilegível. Os meses desde sua partida haviam deixado marcas visíveis. Parecia mais velho, mais abatido, o cabelo com mais fios grisalhos do que ela se lembrava. Uau! Um kit de experiências científicas! Lucas exclamou alheio à tensão que se formava. Com um microscópio real. Vovô, olha só o que a Teresa me deu. Ricardo aproximou-se lentamente, como se cada passo exigisse consideração deliberada. Muito apropriado, comentou sua voz desprovida da autoridade que costumava carregar. Posso montar agora? Lucas perguntou ansiosamente. Depois da festa. Beatriz interveio gentilmente. Seus amigos estão chegando daqui a pouco, lembra? Com um suspiro resignado, Lucas assentiu. Você vai me ajudar a montar mais tarde, Teresa? Antes que ela pudesse responder, Ricardo falou. Teresa provavelmente tem outros compromissos, Lucas. Não devemos impor. Na verdade, Teresa respondeu, mantendo o olhar fixo em Ricardo. Terei todo o prazer em ajudá-lo, Lucas, se seu avô não se opuser. Um desafio silencioso pairou no ar entre eles. Pela primeira vez, estavam se encontrando como iguais. Não mais empregador e empregada, mas duas pessoas, ligadas por decisões passadas que moldaram vidas inteiras. Vovô, Lucas insistiu, olhando esperançoso para Ricardo. Após um momento que pareceu se estender indefinidamente, Ricardo assentiu quase imperceptivelmente. Se é o que você quer no seu aniversário. A chegada de Juliana interrompeu o momento de tensão. Ela entrou na sala vestindo um elegante conjunto azul marinho que Teresa notou com emoção era da mesma tonalidade do vestido que ela própria havia escolhido. Uma coincidência que parecia simbolizar conexões invisíveis que nem mesmo décadas de separação puderam apagar. Vejo que todos já chegaram, Juliana comentou, seus olhos passando de Teresa para Ricardo com uma expressão cautelosa. Espero que estejamos todos dispostos a um dia civilizado por Lucas. Certamente, Ricardo respondeu formalmente. Afinal, somos todos adultos aqui. O sarcasmo velado em sua voz não passou despercebido, mas antes que a situação pudesse escalar, o som da campainha anunciou a chegada dos primeiros convidados, amigos de Lucas da escola acompanhados por seus pais. As horas seguintes transcorreram em uma aparente normalidade, com Teresa mantendo-se discretamente à margem das celebrações. Observava com interesse a interação de Lucas com outras crianças, a forma como Ricardo assumia perfeitamente o papel de avô orgulhoso diante dos outros pais, como se nenhuma tempestade estivesse ocorrendo
sob a superfície polida da família Mendes. Em determinado momento, encontrou-se sozinha na varanda que dava para os jardins, buscando um momento de respiro longe da agitação da festa. O som de passos aproximando-se alertou-a para a presença de outra pessoa. Voltando-se, encontrou Ricardo parado à porta, segurando 2 taças de champanhe. Pensei que poderia querer algo para beber, ofereceu, estendendo uma das taças. Teresa hesitou antes de aceitar, surpreendida pelo gesto. Obrigada. Ricardo moveu-se para ficar ao seu lado, ambos contemplando o jardim em silêncio por alguns momentos. Por que voltou? Perguntou finalmente, sua voz mais cansada do que acusatória. Depois de tantos anos, por que não simplesmente seguir em frente? Teresa considerou a pergunta, rolando a taça entre os dedos. Você realmente não entende, não é? O que significa ter um filho, Ricardo? O que significa perdê-lo? Eu entendo sobre filhos, ele respondeu defensivamente. Criei Juliana, dei a ela tudo o que poderia querer. Exceto a verdade, Teresa observou suavemente. Exceto sua história. Completa. Ricardo tomou um longo gole de champanhe, como se buscasse coragem no álcool. O que espera conseguir agora? Vingança? Dinheiro? Um pedaço do meu império? Teresa riu sem humor. Ainda pensa que tudo gira em torno de você e seu dinheiro. Não quero nada disso, Ricardo. Nunca quis. Então o quê? Ele insistiu, virando-se para encará-la. Reconhecimento, Teresa respondeu simplesmente. Não apenas de você, mas de Juliana, de mim mesma. Reconhecimento de que existo, de que minha história importa, de que o que você e aquele hospital fizeram foi errado em níveis que você provavelmente nunca compreenderá completamente. Ricardo desviou o olhar, algo como vergonha passando brevemente por seu rosto. Eu não sabia que você estava viva, murmurou. Quando me ofereceram a criança, disseram que a mãe havia morrido no parto. Acreditei nisso. Conveniente, Teresa comentou sem esconder o amargor. E depois, quando descobriu a verdade? Ricardo hesitou. Eu já era o pai dela há anos. Juliana era minha filha em todos os sentidos que importavam. Não podia simplesmente admitir que sua paternidade começou com um crime, Teresa completou. Que seu dinheiro comprou não apenas objetos, mas uma vida humana. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ao longe, o som de risadas infantis flutuava da festa de Lucas, criando um contraste surreal com a conversa intensa na varanda. Não estou aqui para tirar Juliana de você, Teresa finalmente continuou, sua voz mais suave. Nem mesmo para puni-lo, embora Deus saiba que você merece. Estou aqui porque passei 26 anos imaginando como seria minha filha, o som de sua voz, seu sorriso, suas paixões e sonhos. 26 anos, Ricardo. Você consegue imaginar? Pela primeira vez desde que o conhecera, Teresa viu genuína emoção nos olhos do homem, algo que poderia ser remorso, ou talvez apenas o reconhecimento tardio do impacto de suas ações. O que quer de mim agora? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Quero que você se afaste, Teresa respondeu calmamente. Não de Juliana. Ela ainda precisa de você como pai, apesar de tudo, mas do seu impulso de controlar esta situação, de ditar como devemos todos agir e sentir. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo, quero que você reconheça que não tem poder sobre esta história. Antes que ele pudesse responder, a porta da varanda abriu-se novamente. Juliana apareceu, seu olhar passando cautelosamente de um para o outro. Está tudo bem aqui? Perguntou. A preocupação evidente em sua voz. Estamos apenas conversando, Teresa assegurou, colocando algumas verdades em perspectiva. Juliana aproximou-se, parando ao lado de Teresa, em um gesto que não passou despercebido por Ricardo. Lucas está procurando por vocês dois. Está na hora do bolo. Ricardo assentiu mecanicamente, terminando sua champanhe em um único gole. Vou entrar, murmurou, passando por elas sem mais palavras. Quando ficaram sozinhas, Juliana voltou-se para Teresa. O que ele disse a você? Nada que já não soubéssemos, Teresa respondeu. Um homem confrontando as consequências de suas ações, talvez pela primeira vez na vida.
Juliana estudou o rosto de Teresa por um momento. Você é mais forte do que imaginei. Estar aqui, enfrentando tudo isso... Tive 26 anos para me preparar. Teresa sorriu levemente. E você? Como está se sentindo com tudo isso? Juliana respirou fundo, olhando para o jardim, onde em outro tempo haviam compartilhado aulas secretas de espanhol. Confusa, zangada, grata, tudo ao mesmo tempo. Faz sentido. Mas há uma coisa que fica cada vez mais clara, Juliana continuou, virando-se para encarar Teresa diretamente. Quero conhecer você, realmente conhecer você. Não como a faxineira que me ensinava espanhol, não como a mãe biológica que surgiu do passado, mas como Teresa Santos, a pessoa completa. A emoção apertou a garganta de Teresa, tornando difícil responder. Naquele momento, o som de Lucas chamando insistentemente por elas do interior da casa quebrou o momento. Acho que é hora do bolo. Juliana sorriu, estendendo hesitantemente a mão para Teresa. Vamos? Quando suas mãos se tocaram, um contato simples, ainda carregado de incerteza, mas também de possibilidades, algo fundamental mudou. Não era o final da história, nem mesmo o verdadeiro começo. Era um momento de transição, um portal entre passado e futuro, onde verdades dolorosas e esperanças frágeis coexistiam. Juntas, caminharam de volta para a festa, onde Lucas aguardava impaciente diante de um bolo decorado com estrelas e planetas. Símbolo perfeito de um universo de possibilidades que se abria diante de todos eles. 6 meses haviam se passado desde a festa de aniversário de Lucas. O inverno cedera lugar à primavera, que agora explodia em cores pelo parque onde Teresa esperava, sentada em um banco sob um ipê amarelo em plena floração. Seu olhar alternava-se entre o livro em seu colo e o caminho por onde Juliana deveria chegar a qualquer momento. Seus encontros semanais haviam se tornado um ritual precioso, às vezes no café próximo à fundação, outras vezes em livrarias ou museus. Lentamente, peça por peça, estavam construindo um relacionamento que não tentava recuperar o tempo perdido, mas criava algo novo, honesto e profundamente significativo. Desculpe o atraso. A voz de Juliana interrompeu seus pensamentos. Ela aproximava-se apressadamente, carregando uma pasta de documentos e o inevitável copo de café para a viagem. A reunião com os investidores demorou mais que o previsto. Teresa sorriu, fechando o livro. Sem problemas. O dia está lindo demais para reclamações. Juliana sentou-se ao seu lado, relaxando visivelmente enquanto observava as pétalas amarelas que ocasionalmente caíam como uma chuva dourada ao redor delas. Como foi a semana? Teresa perguntou, notando o cansaço nos olhos da filha. Intensa. Juliana suspirou. O projeto de alfabetização bilíngue está finalmente decolando, mas a burocracia é exaustiva. E você, como foi a palestra na universidade? Teresa sorriu, ainda maravilhada com a forma como sua vida havia se transformado. 3 meses após assumir o cargo na fundação, recebera um convite para lecionar como professora visitante na universidade local, um retorno gradual à carreira acadêmica que tanto amava. Surpreendentemente emocionante, respondeu. Os estudantes têm perguntas fascinantes sobre linguística aplicada a comunidades imigrantes. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre elas, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não sentem necessidade de preencher cada momento com palavras. Vi Ricardo ontem. Juliana mencionou finalmente, seu tom cuidadosamente neutro. Ele perguntou sobre você. Teresa ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Mesmo? O que exatamente ele queria saber? Se você está feliz, Juliana respondeu, estudando a reação de Teresa. Se seu trabalho na universidade está indo bem. Interessante. Teresa comentou incerta sobre como interpretar este aparente interesse. Desde a festa de Lucas, seus caminhos não haviam se cruzado novamente. Ricardo mantivera distância, respeitando, talvez pela primeira vez na vida, limites que não havia estabelecido. Ele está mudado, Juliana continuou pensativamente. Mais quieto, menos imperial, suponho.
Lucas diz que ele tem passado horas olhando álbuns de fotografias antigas. Arrependimento toma formas estranhas, Teresa observou, sem amargura na voz. Os meses haviam suavizado as arestas mais afiadas de sua dor, não por esquecimento, mas pela compreensão de que o perdão, mesmo não solicitado, era mais um presente para si mesma do que para Ricardo. Beatriz mencionou que ele está considerando criar uma fundação para investigar e compensar vítimas de adoções ilegais. Juliana acrescentou. Aparentemente, nossa história não foi a única. Nunca é, Teresa suspirou. Espero que ajude outras famílias a encontrarem respostas. Juliana brincava, distraidamente com o bracelete em seu pulso, não a safira que Ricardo havia dado a Teresa, mas uma peça artesanal que as duas haviam encontrado em uma feira de artesanato meses atrás, durante um de seus primeiros passeios juntas. Tenho pensado muito sobre identidade, disse subitamente, sobre como somos formados por histórias, as que conhecemos e as que nos são ocultadas. E a que conclusões chegou? Teresa perguntou gentilmente. Juliana sorriu, um sorriso que iluminava seus olhos de uma forma que lembrava Teresa de si mesma em fotos de juventude. Que sou incrivelmente sortuda por ter 3 pais, cada um contribuindo de maneira única para quem me tornei. Ricardo com sua determinação, Beatriz com sua compaixão elegante, e você. E eu? Teresa encorajou quando Juliana hesitou. Você com sua força silenciosa, completou Juliana. A capacidade de suportar o insuportável sem perder a dignidade ou a esperança. É algo que sempre senti dentro de mim, sem entender de onde vinha. Teresa sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, mas eram lágrimas diferentes das muitas que derramara ao longo dos anos, não de dor ou perda, mas de profunda gratidão. Há algo que quero te mostrar, Juliana continuou, abrindo a pasta que carregava. Algo que estive trabalhando nas últimas semanas. De dentro da pasta retirou um documento oficial. Teresa pegou-o com mãos ligeiramente trêmulas, seus olhos percorrendo as palavras impressas até encontrar o que fez seu coração saltar. Juliana. Teresa Mendes Santos. Mudei meu nome legalmente, Juliana explicou suavemente. Não para negar quem fui todos estes anos, mas para abraçar a história completa, minha história completa. Teresa cobriu a boca com a mão, incapaz de encontrar palavras adequadas para expressar a emoção que a inundava. Você me deu vida 2 vezes, Juliana continuou, sua própria voz embargada. Primeiro ao me trazer ao mundo, e depois ao ter coragem de me encontrar, mesmo sabendo que poderia ser rejeitada. Juliana, Teresa finalmente conseguiu dizer, você é o maior presente que a vida poderia me dar, não apenas por ser minha filha biológica, mas pela mulher extraordinária que se tornou. Impulsivamente, Juliana moveu-se para abraçar Teresa. Não o abraço hesitante e breve de meses atrás, mas um abraço pleno, carregado de aceitação e amor recém-descoberto. Por um momento perfeito, o tempo pareceu suspender-se enquanto mãe e filha, separadas por décadas de mentiras e oceanos de distância, finalmente se encontravam verdadeiramente. Quando se afastaram, Juliana enxugou discretamente uma lágrima. Há mais uma coisa, disse, retirando um segundo documento da pasta. Lucas está organizando um projeto de ciências sobre hereditariedade para a feira da escola. Ele quer que participemos. Você, eu, Ricardo e Beatriz. Uma análise de características físicas e talentos que se manifestam através de gerações. Teresa sorriu com a simplicidade da proposta. A sabedoria das crianças nunca deixa de me surpreender. Então você participará, mesmo com Ricardo presente? Claro, Teresa respondeu sem hesitação. O passado não pode ser reescrito, Juliana, mas o futuro é uma página em branco que podemos preencher juntos, com mais sabedoria e compaixão do que tivemos no passado. As 2 mulheres levantaram-se, caminhando lado a lado pelo parque florescente. Seus passos, antes hesitantes em encontros iniciais, agora sincronizavam-se naturalmente. 2 vidas que deveriam ter sido compartilhadas desde o início, agora finalmente entrelaçadas não por obrigação ou biologia, mas por escolha consciente. Sabe o que Lucas disse semana passada?
Juliana comentou com um pequeno sorriso. Que nossa família é como uma daquelas experiências científicas que dão errado no início, mas acabam descobrindo algo muito mais interessante do que o planejado. Teresa riu, um riso genuíno e livre. Esse menino deveria escrever livros de sabedoria. Concordo, Juliana sorriu. Ele também disse que você promete ajudá-lo a construir um vulcão de bicarbonato que vai explodir até o teto. Bem, tecnicamente disse que poderia ser cientificamente interessante. Teresa defendeu-se com um sorriso cúmplice. O teto foi interpretação dele. Quando chegaram ao final do caminho do parque, Juliana hesitou. Quase me esqueci de perguntar. Aquele jantar que mencionei no domingo, Beatriz realmente espera que você aceite. Disse que já está na hora de superarmos essa dinâmica estranha e nos comportarmos como adultos. Jantar na casa de Beatriz, Teresa repetiu, ainda maravilhada com as reviravoltas que a vida proporcionava. Algumas vezes ainda me pergunto se tudo isso é real ou se ainda estou limpando os corredores da mansão. É real, Juliana assegurou apertando gentilmente sua mão. Tão real quanto as escolhas que fazemos todos os dias para curar antigas feridas e construir novos caminhos. Enquanto se despediam com a promessa de se encontrarem no jantar de domingo, Teresa observou Juliana afastar-se. Uma mulher forte e independente, carregando em si traços de todos que haviam contribuído para sua formação, inclusive os próprios. A dor do passado não havia desaparecido completamente, mas havia se transformado em algo diferente. Um lembrete do valor inestimável do presente, da capacidade humana de recuperação e do poder do amor verdadeiro de transcender até mesmo as circunstâncias mais improváveis. Algumas vezes, refletiu enquanto caminhava para sua nova casa, um pequeno apartamento decorado com peças que refletiam tanto seu passado acadêmico quanto suas raízes culturais. Precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa, e algumas vezes a vida nos devolve de maneiras que nunca poderíamos imaginar o que pensávamos ter perdido para sempre. O bracelete de safira, que um dia simbolizara falsas promessas, agora descansava em uma caixa de memórias em sua estante. Não mais um símbolo de traição, mas um lembrete da jornada extraordinária que a trouxera até aqui. Ao seu lado, uma fotografia recente. Teresa, Juliana e Lucas, sorridentes sob o ipê amarelo do parque. 3 gerações conectadas não apenas por sangue, mas por escolhas conscientes de amor e reconciliação. A mulher que um dia fora humilhada por não falar inglês, agora lecionava linguística na universidade. A mãe que acreditara ter perdido sua filha para sempre, agora compartilhava domingos e confidências com ela. A vida raramente oferece finais perfeitos, mas às vezes concede recomeços perfeitos para aqueles com coragem suficiente para buscá-los. Quando o telefone tocou, Teresa sorriu ao ver o nome de Juliana no identificador. A voz dela soou animada do outro lado da linha. Acabo de lembrar. Lucas pediu para você levar aquele livro sobre constelações no domingo. Disse que tem uma teoria sobre hereditariedade e amor pelas estrelas que quer testar em nossa família. Nossa família. As palavras ecoaram no coração de Teresa como uma promessa finalmente cumprida, como um eco de todas as orações silenciosas que havia feito nos longos anos de separação. Estarei lá, respondeu, com o livro e tudo mais que ele precisar. Ao desligar, contemplou o céu que começava a escurecer, as primeiras estrelas tornando-se visíveis. As mesmas estrelas que haviam testemunhado sua dor agora observavam sua reconstrução. O mesmo universo que parecera conspirando contra ela, agora parecia conspirar a seu favor. Não porque o universo fosse justo ou injusto, mas porque ela nunca havia desistido da possibilidade de cura e redenção. O verdadeiro poder, murmurou para si mesma, recordando as palavras que costumava dizer a seus alunos na universidade, não está em nunca cair, mas em levantar-se toda vez com mais sabedoria e compaixão do que antes. E era exatamente isso que todos eles estavam tentando fazer. Teresa, Juliana, Beatriz, até mesmo Ricardo, cada um à sua maneira. Levantar-se das ruínas de mentiras e decisões equivocadas para construir algo mais verdadeiro, mais
Forte, mais humano. Não era um final perfeito, mas era um final verdadeiro. E isso, Teresa finalmente compreendia, era infinitamente mais valioso.